Estão abertas as inscrições para o projeto Small Caps Exponenciais. Toque no botão e confira. Qual que é o tamanho da sua preocupação, né, ou do seu otimismo em relação ao S&P 500? Eu não estou... Nosso SPY, né? Não sou otimista, não. Ele está um padrão que eu não gosto muito, não. E esse padrão, para mim, é preocupante. A gente já falou sobre isso em outras sessões. E é principalmente depois desse tipo de movimento aqui. Esse aqui é o que eu considero onda terminal. E uma onda terminal normalmente termina já, ou faz mais um movimento para cima para depois terminar. Então, eu não gosto do S&P. A gente tem falado, né, que ele estava numa situação complicada. Você tem um monte de linhas aqui alinhados para baixo. Eles estão inclinados para cima, mas alinhados para baixo. Então, eu sou obrigado de desenhar algo parecido com isso. Mas não é algo que realmente eu curto. Não é algo em que eu confio. E é algo que eu tenho uma certa ansiedade que um dia a gente pode acordar e o preço está de novo aqui nesses fundos aqui, testando aqui. Então, eu acho que é gerenciamento de risco nesse momento, posições leves. Não é para sair vendendo, porque na tendência de alta não dá, né, para vender. Mas eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, assim, patinando, tentando subir. É um gráfico chato, volátil, pisando no freio e com padrões FICOB que não são nada favoráveis, coisas que podem nos surpreender para baixo fortemente. Então tome cuidado. S&P 500 também, Nasdaq 100, tecnologia, a mesma coisa. Small caps nos Estados Unidos também, eles também estão sofrendo, estão mais fracos. Enfim, a gente não tem nenhuma recomendação no nosso serviço de calls dos Estados Unidos no momento, no aplicativo FICUB. Então, eu não estou otimista, não. Não dá para chorar e falar assim, cara, é o fim do mundo. Mas se tiver alguma coisa assim que perturba a gente um pouco, então por que a gente não fica um pouco mais leve, pensando em proteção de capital? Muito bom. Maravilha. Aqui para quem estava... Até inclusive eu tive várias análises em termos de fundamentos, mas até eu acompanhei algumas postagens, né, algumas análises durante essas últimas semanas, falando que grande parte da alta do S&P 500, até porque a concentração do S&P 500 é muito grande, né, em termos de as cinco maiores empresas. Acho que nos últimos anos a gente nunca teve um S&P 500 tão concentrado assim. E grande parte, eu lembro que mais ou menos 1/3 da alta desse ano era justificado por aí, justificada por apenas essas 5 companhias, ou as 10 maiores companhias. Então ficou realmente concentrada naquelas ações que têm um peso muito grande, né, nesse ano de 2021. E aí, como o Bo falou, se a gente olhar para outras ações, até o Russell 2000, ele foi bastante difícil, foi um ano difícil, né? Não foi um ano fácil, né? Olhando para ações um pouco menores, lá nos Estados Unidos também, né? Sim. O que eu posso dizer? Eu já não confio nessa economia, eu não confio assim, no Banco Central printando, imprimindo, printando não existe, imprimindo dólares assim um atrás de outro, desvalorização do próprio dólar através de inflação e tanto que eles imprimem, estão detonando moeda. Eu acho que é dinheiro falso, também eu acho que a produtividade não aumentou, a gente tem mais dívida do que anteriormente, enfim, não é uma situação macroeconômica que eu confio também. Com certeza. Até o pessoal comentando aqui, Ivens comentando que o Luiz Alves falou sobre uma frase dele, né? Eu acho que é a frase dele, né, numa live, falando assim, está acabando a gracinha com esses múltiplos fabulosos, né? Na verdade, múltiplos, acho que deu a entender múltiplos muito altos, né, de algumas companhias. As companhias negociadas como se não houvesse amanhã, continuasse crescendo eternamente, né? Inclusive, depois, no começo do ano que vem aqui, eu vou trazer uma das ações aqui que a gente acabou de entrar lá no projeto,
múltiplos extremamente baixos, rentabilidade altíssimas, papel extremamente amassado, ação com potencial de subir 100%, 200%, né? Mas todo esse macro jogando contra, o papel continua amassado, né? Então, eu acho que esse tipo, o Ivens, acho que para 2022, acho que é justamente o inverso, né? É procurar empresas com múltiplos muito baixos, estão gerando muito caixa, muito dividendo. Talvez essas ações vão ser as preferidas dos investidores. Eu concordo com você, também achei com o Luiz aqui que você falou, Luiz Alves, né? Pelo visto, é um dos maiores investidores do Brasil, acho que foi a frase dele, né? Se foi dele, eu acho que ele está certíssimo, né? Em 2022, pelo menos para o Brasil, o investidor tende a privilegiar, tende a preferir esse tipo de empresa, né? Então tem muita empresa fazendo recompra, anunciando dividendo, múltiplos extremamente baixos, estrutura de capital muito boa, saudável. E o que essas companhias vão fazer? Vão recomprar ações, vão distribuir dividendos, vão comprar outras companhias, M&A, né? Porque a geração de caixa está tão grande em algumas companhias, né, que a gente tem, consequentemente, múltiplos muito baixos, né? E acho que essa ação tende a ser preferida, né? Tende a ter um peso maior nas carteiras dos grandes gestores, né? Então, eu acho que vale a pena. Depois até o Curitibanos aqui falando, tinham de comentar sobre Elon Musk vendendo ações da Tesla, né? Deixa ele vender, os órgãos reguladores lá dos Estados Unidos, a SEC decidir, né? Mas a princípio sim, né? Ele estava realmente... vendeu, né, uma parcela da companhia recentemente. Mas o Bo, a gente já está também se estendendo muito aqui. Vamos entrar no Brasil, vamos falar de Ibovespa, que a gente começou lá no comecinho do programa falando, não falamos de Ibovespa. Eu acho ainda que a gente pode ter um presente de Natal, fechar um ano pelo menos um pouquinho melhor. Temos alguns dias de pregão, né? Durante essa semana que vem. Temos teoricamente aí 2 semaninhas, ainda dá tempo de recuperar, continuar recuperando. O mês tem sido bom, positivo, mas esses últimos dias deu um susto. Aí ontem, inclusive, na segunda-feira foi assim, né? Começamos a abrir positivo, depois ao longo do dia perdemos força, terminamos negativo. Hoje foi quase o dia inteiro negativo, né? Pelo menos na parte da tarde. E parece que está tendo uma resistência ali, não querendo chegar de novo nos 110 mil pontos, né? 109 ali com muito esforço, mas está difícil de superar. Né? Vamos ver se tem realmente uma força ali nesses 109, 110. A gente tem evidências que ele pode fazer um fundo duplo ou até uma onda 3 para cima no gráfico horário. Então, vamos dar uma olhada aqui. Isso, principalmente, o que a gente está esperando para lançar novas compras aqui no serviço FICUB nacional. Você percebe aqui várias coisas que a gente gosta. Quando a gente percebe, por exemplo, tem um padrão aqui, que é uma cunha. Cunha aqui é uma onda terminal, né, do ponto de vista de price action, sem pensar em qualquer indicador. Só o fato que a gente tem esse cunha aqui é muito interessante, muito interessante. Agora, a gente está falando de Ibovespa aqui. Ele não está muito bonito de ponto de vista de linhas verdes, porque a gente não tem 3 linhas verdes alinhadas para cima. A gente perdeu alinhamento do médio e longo prazo. Mas ainda tem suportes bonitos aqui, a gente tem linhas vermelhas ainda alinhadas para cima. E isso dá bastante credibilidade para essa segunda linha vermelha aqui, onde ele veio, tocou e reagiu. Então a gente está vendo primeiro, pelo price action, algo muito interessante. Também, eu não sou um cara muito de contar ondas, mas eu consigo imaginar onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5. Aí depois, 1, 2, 3. Aí isso seria normal. Isso é a estrutura do preço. Fractal 5-3. 5 movimentos na direção da tendência, 3 movimentos na contra-tendência. Normalmente a gente chega, então, aqui, perto de 60%, 50% do movimento anterior. Então, a gente já pode imaginar, pegar aqui retração Fibonacci, vem daqui para cá, e achar onde está 60% aqui, 50% aqui e 38% aqui. Tá vendo como esse 50% está perto do topo anterior?
Então, seria normal o preço voltar para esse topo anterior, que, coincidentemente, representa 50% de retração Fibonacci. Agora, o que a gente precisa fazer para acreditar nesse movimento? Bom, quando o preço está caindo, não importa de número de ondas que ele fez, mas quando ele está caindo, de repente ele tem que parar de cair. Como é que ele para? Ou ele sobe aqui, quebra o padrão, ou ele tenta fazer novo fundo, não consegue e lança uma onda 3 para cima. Exatamente o que a gente está esperando nesse momento, Marco. A gente voltou para esse primeiro nível, agora a gente acha que vai voltar para cá, e aí depois fazer algo parecido com isso. Isso é a ideia. Aí as pessoas entendam esse tipo de padrão, né, também. Porque se ele continuar desse mesmo jeito, olha o que ele faz. Essa é a maravilha de desenhar no futuro. Ombro, cabeça, ombro. Então, Price Action está sugerindo, particularmente com a cunha que apareceu aqui quando a gente testou 100 mil pontos, né? Que aqui é o que a gente chama de onda terminal. Aqui é o fundo mesmo. Se é o fundo, a gente não deve romper esse fundo aqui. Então, eu tenho um excelente ponto de risco. Eu posso arriscar uma compra agora e colocar o stop abaixo daqui. Meu risco vai ser desse tamanho e o meu alvo vai ser desse tamanho. Olha a relação retorno-risco. Então, a gente está muito animado para esse tipo de coisa. Aqui, Ibovespa, logo, assim, nos próximos dias. Se olhar em outros modelos, vamos colocar BOE 1, aquele muito intuitivo. A gente também tem, olha só. Tá vendo quando ele começou a cair aqui, nessa resistência roxa? Agora ele tem um suporte roxo. Então eu acho que a gente precisa imaginar que ele vai vir para cá e testar esse suporte roxo. E aí ele tem que reagir aqui para lançar a onda 3. Caso contrário, ele perde o suporte roxo e ele vai para o próximo nível no gráfico. E o próximo nível do gráfico está aqui nos 96, 95. Então, o que eu vou desenhar? Vou desenhar ele testando o fundo e lançando uma onda 3 para cima. Chegando no primeiro alvo aqui, voltando para cair, ganhando o azul e chegando no primeiro alvo azul. Esse primeiro alvo azul clara é também o alvo do suporte azul escuro. E isso eu tenho feito várias vezes, né, nas últimas 2 semanas, esse desenho aqui. Ainda vejo isso acontecendo. Tá bem bonito este desenho de ponto de vista de price action e de ponto de vista de ganhar cada vez mais combustível na compra, etc. Então, eu vou ficar com esse desenho aqui para a gente voltar para 115, 118. Talvez a gente não consiga fazer isso até o fim do ano, mas eu acho que, lembrando que, sim, março, abril, maio são com meses bons aqui no nosso bolsa historicamente. A gente pode voltar para março e abril aqui de novo no 120. Porém, Marco, eu já também alertei todo mundo em relação disso. Tenho que respeitar o fato que a gente está ganhando cada vez mais resistência. E quando você ganha cada vez mais resistência, fica cada vez mais difícil imaginar que o preço vai subir. Aliás, eu não vou apostar que o preço vai superar a maior resistência aqui. O meu desenho vai ser assim. Ele vai bater a cabeça na 120 e começa a fazer padrões de topos e fundos descendentes. E aí, quando ele faz isso, ele ganha 2 linhas azuis e tem 2 alvos azuis. Se ele fechar abaixo da primeira, ele ganha 2 linhas vermelhas, cujo alvo é a terceira linha vermelha. E esse é o desenho que eu vou fazer para todo mundo para 2022. Então, eu acho que a gente tem um rally para 120 e depois eu acho que a gente tem um ano difícil, com uma onda 3 para baixo, fractais enormes, mandando o preço lá embaixo para 80 mil. Agora, chegando aqui, é nova oportunidade na compra. A gente já começa a comprar 80 mil, para logo depois para 110, 120. Então, esse aqui vai ser um baita de um rally, mas eu estou imaginando isso aqui
né? Talvez entrando nas eleições, não sei se vão tentar fazer um rally para deixar, assim, politicamente falando, a economia mais saudável. É sempre, assim, bastante volatilidade e incerteza no ano de eleições. Mais uma vez, Marco, eu não sou vidente e eu não sei o que o preço vai fazer, mas eu entendo a estrutura dele, eu entendo o que é um comportamento de preço quando ele ganha mais resistência, mais combustível na venda, e o Ficube desenha no gráfico, para mim, nitidamente onde estão os alvos. Então, esse é o meu plano operacional. Agora, se o mercado mudar e fizer outra coisa, eu vou mudar também. Aí eu tenho total direito de fazer isso.